Escuta, ó filho, os preceitos do Mestre, e inclina os ouvidos do teu coração. Acolhe de boa vontade os conselhos de um pai que te quer bem e coloca-os em prática com fidelidade. Jesus chama a fé, convida cada um de nós a viver da fé. Todos somos convidados a escutar a mensagem do Evangelho e a colocá-lo em prática. Todos somos bem-vindos no reino de Deus. Alguns foram chamados por Jesus para serem seus discípulos de uma maneira particular. Para segui-lo, deixaram definitivamente casa, família e trabalho. Este foi o chamado dos apóstolos, com os quais Jesus condividiu a sua vida pública e enviou a anunciar o Evangelho e a batizar. Viver completamente só no deserto comportava dificuldades pelas quais bem logo se constituíram na solidão comunidades monásticas nas quais os monges, sob a direção de um abade, rezavam juntos e condividiam alguns aspectos ou momentos da sua existência, permanecendo, porém, cada um na solidão de sua morada. A cristianização da Europa deu lugar também no Ocidente às primeiras fundações de mosteiros, que se tornaram centros de missão. Foram os próprios monges e monjas a anunciar o Evangelho na Europa e a levar aos pagãos a fé em Jesus Cristo. Um particular relevo para o monaquismo na Europa reveste a figura e obra de São Bento de Núrcia, chamado pai do monaquismo ocidental, porque é a sua regra que na Idade Média se refere, de modo dominante, à vida das ordens monásticas. Nasceu em um lugar não longe de Roma, onde ficou quando jovem para completar seus estudos, e com as mulheres e os homens nas comunidades orientais paleocristãs, rebelou-se contra a vida conformista e secularizada desta grande cidade, voltando-lhe as costas. Associou-se a um grupo de ascetas e viveu 3 anos como eremita numa gruta em Subiaco, onde fundou alguns pequenos mosteiros. Depois de alguns anos de preparação em diversas formas de vida monástica, Bento deixou Subiaco com alguns monges e fundou o mosteiro de Monte Cassino, onde escreveu a sua regra em torno de 530. A regra de São Bento, ao longo dos séculos, conduziu milhares de monges e monjas no caminho da fé. Opere Dei nihil preponatur. Significa que monges e monjas vivem segundo uma ordem comum estabelecida, marcado pelas horas de oração litúrgica. Há 9 séculos, 21 de março de 1098, início da primavera e festa de São Bento, que naquele ano também era domingo de Ramos, um pequeno grupo de monges deixou o mosteiro de Molesme para fundar na Borgonha francesa, a sul de Dijon, uma nova possessão monástica, que foi chamado Novo Mosteiro. Mais tarde ele tomou o nome de Citeaux, do nome da localidade, em latim Cistercium.
Os cistercienses são beneditinos, sob todos os aspectos, porque os monges fundadores de Citeaux puseram a regra de Bento no centro de sua vida monástica. Em pouquíssimo tempo, a ordem cisterciense difundiu-se em toda a Europa, graças aos 3 abades fundadores, Roberto, Alberico e, sobretudo, Estevão, os santos monges e monjas, Elredo, Guilherme e Guerrico, Gertrudes e Lutgarda, e em modo particular São Bernardo, que entrou muito jovem em Citeaux. Visto a sua grande vontade, foi enviado a Clairvaux para fundar um novo mosteiro do qual tornou-se abade. As monjas e monges cistercienses desenvolveram um papel importantíssimo como portadores de fé, cultura e ensinamento. Depois de tempos de desenvolvimento e de decadência, hoje a ordem cisterciense ainda vive no espírito dos fundadores. Compõe-se de 13 congregações monásticas autônomas que reagrupam cerca de 2.000 monges e monjas em 145 mosteiros presentes em 4 continentes: Europa, Ásia, África e América. Podemos dizer que tudo na vida concreta da ordem monástica está ordenado àquilo que São Bento chama de busca de Deus. A jornada monástica é dividida entre liturgia, trabalho, uma reunião comunitária chamada capítulo, a Lectio Divina, ou estudo que ocupa o resto do tempo. Os cistercienses, com o sadio equilíbrio entre o respeito da autonomia e solidariedade na necessidade, também hoje criam as condições ideais para um retorno à radicalidade evangélica.
Domine labia mea aperies. Senhor, abri os meus lábios. São as primeiras palavras da jornada monástica depois do silêncio noturno. Temos necessidade de calar para poder estar sempre prontos ao diálogo com Deus, ao conhecimento de nós mesmos e à escuta. O silêncio noturno é observado com particular atenção em nossas comunidades. Falar e calar no momento certo é verdadeiramente um sinal de autêntica fraternidade. O silêncio e a quietude são premissas necessárias e são de ajuda para a vida de oração. Venite, adoremos. Vinde, adoremos o Senhor. Este canto é um convite, um chamar os monges e monjas a louvar a Deus. Odie, si voce mea auderitis. Se hoje escutares a minha voz, ausculta, escuta. Esta é a primeira palavra da regra. Monges e monjas são discípulos. Falar e ensinar convém ao mestre. Silenciar e escutar, porém, convém ao discípulo. É retíssima norma, norma segura de conduta para a nossa vida. Nós escutamos a palavra de Deus. Esta palavra de salvação nos dá ajuda e segurança. Nas vigílias, na liturgia das horas noturnas, cantamos salmos e escutamos as leituras. No mosteiro percorremos os caminhos do Senhor, seguindo aos seus passos, sob a guia do Evangelho. A comunidade monástica espera a Santa Páscoa na alegria de um desejo espiritual e nada deve antepor ao amor de Cristo. Desde os tempos antigos, as igrejas cristãs são orientadas para o leste. O sol que surge é símbolo de Cristo, a luz, símbolo da ressurreição e da nossa fé pascal. A comunidade pede no final de cada momento de oração o auxílio de Deus para as irmãs e os irmãos ausentes. Deste modo, cada um pode estar seguro da recordação da oração da própria comunidade, também quando por determinados motivos não pode estar presente. A missa é o centro da vida da igreja e do mosteiro. Nada pode ser anteposto a Cristo. Nele o completo dom de nós mesmos encontra sua mais nobre expressão. Em Cristo, a comunidade monástica tem o seu constante nutrimento e a sua força. O superior lê o Evangelho para a comunidade. Para os monges, é o Senhor que fala através do abade. Pelo fato que ele faz as vezes de Cristo no mosteiro, a regra exige dele que mostre o que é bom e santo com as palavras, mas muito mais com as obras. A comunidade participa com atitude solene, atenta e pronta à palavra de Deus. Todos os membros da comunidade dela tomam parte para representar e renovar o amor do corpo místico de Cristo na grande família da ordem cisterciense, unidos em Cristo na palavra, no sacrifício e no banquete eucarístico. A celebração eucarística, além da comunidade monástica, participam os hóspedes, os visitantes e outros fiéis. O café da manhã é tomado em comum em espírito de família. Em alguns mosteiros,
se permanece à mesa, procurando, de certo modo, o aberto diálogo fraterno. A vida fraterna em comum para os cistercienses constitui sempre uma profunda exigência. Por isso, o abade Elredo nos deixou reflexões profundas sobre a fraternidade como amizade espiritual. Eles, então, rivalizam-se reciprocamente no prestar honras. Suportem com paciência inexaurível as enfermidades, sejam físicas ou morais dos irmãos. Competem no obedecer-se uns aos outros. Manifestem com coração pura caridade fraterna. Temem a Deus com amor. Amam o abade com afeto humilde e sincero, não antepondo nada a Cristo, o qual nos conduz todos juntos à vida eterna. Devemos cantar os salmos de modo tal que a nossa mente esteja em sintonia com as nossas palavras. A oração da hora terça do dia recorda a descida do Espírito Santo sobre a Igreja nascente no dia de Pentecostes. Nós nos voltamos ao trabalho cotidiano com a força do Espírito. Faça tudo com o conselho e depois não te arrependerás. Cada vez que no mosteiro ocorre tratar assuntos importantes, o abade deve reunir toda a comunidade. Ele deve escutar o conselho dos co-irmãos. A cada dia, na sala capitular, é lido o capítulo da regra de São Bento. É o próprio Bento quem estabelece isto. Queremos, enfim, que a regra seja lida frequentemente em comunidade, para que nenhum irmão use do pretexto de não conhecê-la. Os fundadores de Citeaux pretenderam retornar à pureza da regra de Bento, que é bem outra coisa que observância literal. O abade é o centro da comunidade e dirige os esforços de cada um para o objetivo comum, coordenando as esperanças, os desejos, os contributos e o trabalho de todos. No capítulo vêm discutidas todas as questões importantes da comunidade e da vida do mosteiro. Examine-se acuradamente se o noviço busca verdadeiramente a Deus, se é solícito para com a oração comunitária, a obediência e as humilhações. O empenho definitivo na profissão é precedido por um período de prova de ao menos 4 anos como candidato, noviço e professo de votos temporários. A vida monástica, isto é, a profissão dos conselhos evangélicos no mosteiro, mediante votos públicos, é uma forma estável de vida com a qual o monge se doa totalmente a Deus, amado sobre todas as coisas, seguindo Cristo mais de perto, sob a ação do Espírito Santo. A profissão monástica solene, livre e definitiva resposta ao chamado do Espírito Santo, incorpora a monja e o monge ao mosteiro e os faz partícipes dos seus bens espirituais e temporais.
Todos os hóspedes que chegam ao mosteiro sejam acolhidos como o Cristo em pessoa. A hospitalidade cisterciense sempre é uma característica dos nossos mosteiros, que acolhem de boa vontade as pessoas que junto de nós buscam a tranquilidade do corpo e do espírito e esperam encontrar homens de Deus. A acolhida não se fixa no aspecto externo, mas os co-irmãos estão sempre disponíveis, sabendo que o sacrifício do próprio tempo é um instrumento de ascese. Ociositas inimica est anime. O ócio é inimigo da alma. Tum quere monachi sunt, si labores manuum suarum vivunt. Então serão verdadeiros monges quando viverem do trabalho das próprias mãos. Por isso o trabalho não é somente um remédio contra o ócio, nem mera ocupação para passar o tempo, mas um elemento substancial do nosso tender à perfeição cristã. O trabalho, entendido como modo de colaborar na criação divina e obra da salvação, faz parte da essência e da dignidade do homem e serve para exprimir a sua personalidade e as suas capacidades. Por outro lado, o trabalho, enquanto fadiga cotidiana, é também um válido instrumento de ascese, que contribui para a edificação e o sustento da comunidade, permitindo ao mosteiro distribuir parte de seus proventos aos pobres e necessitados. Ainda em um mosteiro, existem diversos carismas. Nas comunidades, de fato, cada um tem o seu próprio dom, uma particular manifestação do Espírito, que é dada a um para a utilidade de todos. A diversidade dos membros está ao serviço do bem de todo o corpo e de cada um, onde pode participar da plenitude do Espírito, somente se participa da multiplicidade dos dons. Entre os dons presentes na comunidade, existe também o serviço da autoridade, exercitado pelos superiores. Eles, conscientes da complexidade e da multiformidade da sua tarefa, não pensem de dever fazer tudo sozinhos, mas que façam participar das suas funções os co-irmãos experientes em determinados campos. E, por outro lado, que eles próprios façam tal experiência e dela tirem proveito. Que a cada co-irmão se dê grande liberdade de ação e que seja respeitada a competência no seu âmbito de atividade.
ainda que determinados elementos da moderna vida cisterciense não atinjam todos os membros da ordem, por exemplo, o sacerdócio, ou não compete a todos os mosteiros, como a educação dos jovens e a vida pastoral, eles são da mesma forma reconhecidos. Elementos da vida monástica, que na regra ou nos inícios da ordem cisterciense não aparecem, ou aparecem pouco, não são por isso considerados em segundo plano ou suspeitos. Como tudo isto é vivo, a vida monástica cresce no curso do tempo, se desenvolve adquirindo muitas coisas novas e abandonando não poucas velhas. Nós somos de fato cistercienses em cada instante de nossa vida, e devemos ser tal não só quando nos reunimos para a oração, ou no observar as normas da vida comunitária, mas também no estudo, no trabalho, no serviço sacerdotal, na oração privada, no serviço ao próximo. Buscamos então uma revisão de conjunto que una todos os campos da vida em um só serviço ao Senhor. Jona Alarmstelle. Ja. Wird gemacht. Jona Zentrale von Jona Alarmstelle verstanden. Antworten. Todo mosteiro é uma escola do serviço divino, é uma escola da caridade. Muitos mosteiros fazem disso uma atividade importante. Dirigem escolas, colégios e também uma escola superior de teologia. A atividade de formação e de educação dos jovens em escolas e colégios não é alheia a uma reta concepção de vida monástica. Aqueles que se dedicam a esta atividade dão a sua contribuição para a construção do reino de Deus e da sociedade humana. Depois de horas dedicadas ao trabalho no período da manhã, a oração do coro reúne a comunidade diante de Deus ao meio-dia, na hora sexta do dia. Todos voltam das suas diversas atividades de trabalho e retomam a quietude da oração. A vida no mosteiro é de fato constituída pela união de oração, vida comunitária e trabalho, que se condicionam e estimulam reciprocamente, e a liturgia e o restante da vida monástica estão ligados harmonicamente um ao outro. Um refeitório monástico, pelas suas linhas arquitetônicas, recorda um ambiente litúrgico,
Em alguns casos, as mesas são feitas de modo a parecer com altares. Durante as refeições da comunidade, não falta nunca leitura, pois temos necessidade de alimento, seja para o corpo, seja para a alma. A refeição tomada em comum não é só um comer alimento, mas é também um prolongamento da Eucaristia, ágape, comunidade de fraternidade. Miserere mei Deus, ó Deus, tende piedade de mim. Repouso, cesta, pausa, relax, não constitui um desvio do espírito monástico, mas antes uma necessidade para uma vida bem ordenada. Esta pausa, na metade do dia, foi concedida aos próprios monges de Bento já há 1500 anos atrás. Como todos os homens que prestam serviço, também na comunidade temos necessidade de momentos de repouso para encontrarmos-nos conosco mesmos, para conservar o nosso rendimento, para adquirir novas energias, para colocarmos-nos novamente com alegria ao serviço da comunidade. Este é o momento da jornada para se transcorrer agradavelmente todo o tempo juntos. Também isto faz parte da vida do mosteiro, já que para constituir uma comunidade se precisa também falar uns com os outros. A severa organização da jornada em um mosteiro cisterciense pode suscitar a impressão de que se trata só de formas e ritos exteriores. Se no passado se tinha esta impressão, hoje os cistercienses se empenham por uma espiritualidade autêntica e acreditável. No empenhar-se para a nossa renovação, precisa prestar atenção a que formas e serviços da nossa vida correspondem à peculiaridade e às exigências da sociedade odierna. O retorno ao silêncio na vida monástica é uma grande ajuda para subtrair-se do vai e vem do mundo, pois a separação do mundo constitui uma premissa da vida monástica e parte importante da vida cisterciense. A clausura torna possível a vida em comum, protege o espaço interno do mosteiro e favorece o diálogo do monge com Deus. Os cistercienses vivem em comunidade, mas tornam sempre a retirar-se para a solidão. O espírito do isolamento era importante para os fundadores de Citeaux, sobretudo em relação com as abadias clunianenses, muitas vezes com centenas de monges, onde às vezes o indivíduo desaparecia atrás da solenidade litúrgica. A vida cisterciense é uma vida inserida no campo de ação, comprometida entre o indivíduo e comunidade. Busca da solidão eremítica no interior da vida comunitária. Escuta do chamado à solidão interior no interno da comunidade monástica.
sob o modelo da casa romana, que girava em torno ao impluvium, espaço aberto ao redor do qual se articulavam os lugares em que a família vivia e trabalhava, o claustro está situado no centro do mosteiro e os lugares nos quais se desenvolve a vida da comunidade, igreja, sala capitular e refeitório, são deslocados ao longo dos seus corredores. Não um simples lugar de passagem, mas um verdadeiro coração sobre o qual se desenvolve a estrutura do mosteiro. O claustro, também de um ponto de vista terminológico, define o inteiro complexo do mosteiro. Ele é um lugar privilegiado para o encontro com Deus, onde a alma se entretém agradavelmente com o esposo divino e, escutando a sua voz, chega gradualmente à caridade perfeita. Viver no centro, concentrados na presença de Deus, esta é a vida monástica. Todavia, não constitui nenhum obstáculo se nós, coerentemente com os afazeres do mosteiro, nos dedicamos fora da clausura ao apostolado e à atividade caritativa. Ora et labora. Segundo a regra de São Bento, a razoável alternância e harmonioso equilíbrio entre oração, leitura e trabalho são uma estrada autêntica para Deus. A grande maioria dos membros da ordem nos nossos mosteiros não tem somente a consagração sacerdotal, mas considera também o exercício do serviço sacerdotal como elemento essencial da própria vocação. Deve ser nosso interesse fazer que as nossas comunidades monástico-sacerdotais estejam dispostas a exercitar um serviço pastoral, segundo o desejo da Igreja e segundo as necessidades locais. O sacerdócio no Novo Testamento, no seu sentido mais pleno, é associado não somente ao culto, mas ao serviço da comunidade cristã dos fiéis. Participa da paixão de Cristo e não se deve nunca desesperar da misericórdia de Deus. A nona, uma das assim ditas horas menores, que é recitada à tarde, recorda a hora da morte do Senhor. Voltamos nosso olhar para o crucifixo. Também o nosso caminho no interior do mosteiro encontra continuamente cruzes. Dificuldades na convivência, no trabalho e ainda na aceitação dos próprios limites. Na oração se aprende a ter confiança e força de resistência nas dificuldades. O testemunho mais antigo na regra de um lugar do mosteiro onde se reúnem os livros da comunidade remonta ao próprio São Bento. É coisa conhecida que a cultura antiga chegou a nós através dos mosteiros, nos quais os textos dos autores pagãos e cristãos vinham transcritos e conservados para os pósteros. Em torno da transcrição do texto, tomaram forma algumas expressões de arte assim chamadas menores, enquanto os textos da biblioteca eram enriquecidos de miniaturas e encadernação de valor. Os próprios locais da biblioteca se enriqueciam de obras de entalhe, de banesteria, de mármore, estuques, dourados, que até hoje ficaram como expressão da importância deste lugar na vida do mosteiro. A biblioteca mesma se apresenta como lugar precioso, onde hoje, como antes, se recolhem textos e coleções de livros que representam o orgulho do mosteiro. Os mosteiros mais importantes tinham também um scriptorium, ligado à biblioteca,
na qual a obra de transcrição do texto antigo se fazia também com a de produção de obras novas, que vinham incrementar o patrimônio livreiro. Em alguns mosteiros existem escolas especializadas na recuperação de antigos manuscritos e livros velhos. Ao livro, que permanece elemento principal em torno do qual se constitui a biblioteca, nos mosteiros ajuntam-se outros instrumentos de conservação e de transmissão de saber. A moderna tecnologia se casa admiravelmente com a tradição e permite à biblioteca do mosteiro de continuar a sua dúplice função. Enquanto que os cistercienses, na solenidade da liturgia das horas, dão louvor e glória ao Senhor pela sua obra de criação e pela obra da redenção, eles recebem com amor a sua palavra na Lectio Divina. A Sagrada Escritura lhes ajuda a compreender e a buscar sempre melhor o mistério de Cristo. A leitura da Sagrada Escritura e de outros livros espirituais, lenta e desenvolvida como uma oração, conduz à meditação e à contemplação. Ao lado da oração e do trabalho, o horário da jornada de cada mosteiro prevê um tempo para a Lectio Divina. Chegados ao início da noite, no fim da jornada marcada pelo trabalho e a oração, se encontram novamente todos na igreja para as vésperas, que são cantadas com solenidade. Nas orações das vésperas, a igreja com gratidão faz memória da criação, e no louvor do Magnificat se une a Maria, a mãe de Jesus. A minha alma louva a grandeza do Senhor. Todos os mosteiros cistercienses são consagrados a Maria, Rainha do céu e da terra. Porque Maria é modelo de santidade, de vida consagrada, os cistercienses a elegeram como singular patrona da ordem e de cada mosteiro. Por isso, cada monge terá, sob o modelo de São Bernardo e dos pais fundadores, uma especial veneração por Maria, a Mãe do Senhor. A comunidade monástica torna possível a cada um dos seus membros de desenvolver a própria personalidade, de amadurecer até a santidade, tutela a sua dignidade enquanto cristãos e homens e se faz garante deles. Cada um dos membros, de sua parte, é consciente das obrigações que lhes vinculam de acordo com as leis da comunidade e estão em completa disposição desta última. Depois do jantar, todos seguem juntos. Depois um deles lê as conferências, As Vidas dos Padres, ou outra obra de edificação. Lêem-se 4 ou 5 páginas, ou quanto tempo permite. Neste ínterim, se reúnem todos, também aqueles empenhados em qualquer serviço. Então todos juntos vão para a igreja para recitar as completas. Nas completas, os salmos são os mesmos todos os dias, isto é, Salmo 4, Salmo 90 e Salmo 133. Estes salmos se recitam em sequência, sem antífona, depois o hino próprio da hora, uma leitura, o versículo, o Kyrie eleison. Conclui-se com a bênção do abade. As orações das completas são todos os dias as mesmas,
Isto dá segurança e convida à meditação. As palavras pronunciadas na oração do coro nos conduzem à oração pessoal. Quem quer que tu sejas que te apressas à pátria celeste, coloca em prática com o auxílio de Cristo esta mínima regra escrita para iniciantes. E depois poderás finalmente, com a proteção de Deus, chegar aos mais altos cumes da sabedoria e virtude que acima nós recordamos. Amém.